aluno, fala minha aluna, professor Daniel Assis, em mais uma aula do nosso curso de matemática. Dando continuidade aí ao módulo de matemática básica, nós iremos resolver hoje algumas questões que abordam o tema fração. Fração a gente viu na aula que é uma parte de um todo. Então aqui nós iremos ver como isso é cobrado na prática, certo? Como isso é cobrado na prática. Então nós temos aqui, no início de determinado mês, uma escola tinha um estoque de 720 quilos de alimentos. Nas 3 primeiras semanas desse mês foram consumidos, respectivamente, um sexto, 5,24 avos e um quinto desse estoque de alimentos. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a quantidade de alimentos restante nesse estoque logo após essas 3 semanas. Vamos lá. Então, eu tenho aqui que a quantidade que foi consumida foi um sexto do valor total, mais 5,24 avos do valor total, mais um quinto do valor total. Então, nós temos aqui que a quantidade que foi consumida foi. Portanto, como eu tenho denominadores diferentes e eu preciso fazer um efeito comparativo, eu preciso fazer um MMC entre essas frações para saber dividir em partes iguais para que eu possa ter um melhor efeito comparativo. Então, o MMC entre 6, 24 e 5 é 120. Então, 120 dividido por 6 vai dar 20. 20 vezes 1 vai dar 20 mais. 120 dividido por 24 vai dar 5. 5 vezes 5 vai dar 25 mais. 120 dividido por 5 vai dar 24. 24 vezes 1 dá 24. Então, eu tenho aqui que a quantidade consumida será, portanto, 20 mais 25 vai dar 45. 45 mais 24 vai dar 69. Então, vai dar 69 sobre 120 vezes x. O x, ele me forneceu na questão, que foi o 720. Então, o 720, ele tem aqui x é igual a x consumido vai ser igual a 69 sobre 120 vezes 720. Então, eu posso simplificar esse zero com esse zero. 12 eu posso simplificar com 72, certo? Eu posso simplificar com 72, que vai dar 6. Então, a quantidade consumida será, portanto, 69 vezes 6. Isso aqui vai ser igual a 414 quilogramas. Então, você tem aqui 414. Aí você vem e marca a alternativa E. Aí você fala, pô, professor, aquela questão de frações da prova eu acertei. E, na verdade, você esquece que o aluno ele é, por definição, um ser sem luz. Então, o que é que acontece aqui? Nós temos aqui a quantidade de alimentos restante. Ou seja, eu descobri o que foi consumido. O que sobrou é o total menos o que foi consumido. Então, a quantidade restante vai ser igual a 720 menos 414. Então, x restante vai ser igual a 306 kg. Então, nós temos aqui a alternativa D como resposta.
Geralmente, esses problemas de fração, eles colocam muitas pegadinhas no que diz respeito à pergunta. Muitas vezes você acha um valor e não condiz com aquilo que ele está perguntando, apesar daquilo algebricamente estar certo. Então preste muita atenção no enunciado da questão, naquilo que ele está te pedindo. Essa questão da FGV, ela deriva de um problema muito famoso de fração. É por isso que eu fiz questão de trazer esse problema na aula. E ele me fala, o nome desse problema é problema das torneiras, certo? Problema das torneiras. É um problema que não é fácil. E aqui nós temos uma derivação desse problema. Então, geralmente, o que é abordado nesse problema? Ele te dá um tanque, geralmente, e ele te dá várias torneiras que estão enchendo esse tanque ou esvaziando. Então, nesse caso, o que é que você faz? Você irá fazer, basicamente, esse dispositivo aqui. E esse dispositivo aqui é bizu, isso aqui é bizu, isso aqui é macete, certo? Funciona nessa espécie de problema. E qual é o bizu? Você montar o dispositivo nesse formato aqui. Então eu teria 1 sobre x, eu vou até modificar, eu vou dizer aqui o tempo que enche. E ele fala assim, olha, a torneira 1 enche o tanque em 5 horas. A torneira 2 enche o tanque em 6 horas. A torneira 3 enche o tanque em 4 horas, ou melhor, em 16 horas, por exemplo. Então, fazer. Essas torneiras juntas encherão o tanque em quantas horas? Aí você faz o dispositivo. 1 sobre t, que é o tempo que leva, mais 1 sobre 6, 1 e os números que foram dados. E professor, e se tiver uma torneira que está esvaziando, você vem e coloca o menos aqui e coloca sobre o tempo que a torneira enche, certo? E aí você vai montando o dispositivo nesse formato. O que foi que a FGV, o que foi que a FGV fez, né? Ela trouxe uma variação desse problema. E aí, observe como isso foi abordado. Eu tenho aqui, ó, eu tenho 3 torneiras iguais. Se tenho 3 torneiras iguais, significa para mim que essas torneiras enchem um tanque em tempos iguais, certo? Ou seja, essas torneiras trabalhando juntas enchem uma cisterna em 36 horas. Com a cisterna vazia, as 3 torneiras foram abertas. Mas, depois de 18 horas, uma das torneiras entupiu completamente. O tempo que as 2 torneiras restantes levam para completar o enchimento da cisterna foi de. Vamos lá, então. Observe que eu tenho esse dispositivo, em que aqui eu tenho o tempo que eu levo para encher, certo? E aqui eu teria as frações que cada torneira enche. Como são torneiras iguais, as frações que elas irão preencher são iguais. Então ele falou, olha, essas torneiras trabalhando juntas demoram 36 horas para encher esse tanque. Então eu tenho aqui soma de frações com denominadores iguais, então eu não preciso fazer um MMC, basta eu somar numeradores. E aqui eu faço o produto do meio sobre o produto dos extremos. Então eu tenho aqui que K é igual a 36 vezes 3. Isso aqui vai dar para mim 108 horas. Ou seja, uma torneira trabalhando sozinha, ela enche esse tanque em 108 horas. Foi isso que eu acabei de descobrir. E esse dispositivo, preste atenção no que eu estou falando, para de mexer no celular. Esse dispositivo aqui, isso aqui é um bizu, é para tornar o problema mais fácil. E esse problema, mais uma vez, é o problema das torneiras. Volta e meia, isso cai em prova e não é fácil, certo? Então vamos lá. Olha, 108 horas eu tenho uma torneira enchendo esse tanque. Aí você segue o problema. Ele fala assim, olha,
com a cisterna, as 3 torneiras abertas, mas depois de 18 horas. Ou seja, se esse tanque, ou melhor, se essas torneiras enchem esse tanque em 36 horas, 18 horas é metade de 36, ou seja, eu tenho aqui um preenchimento de metade do volume. Ou seja, essa cisterna, ela está preenchida até a metade. Volume. Metade do volume. Certo? E depois disso, ele falou que uma torneira entupiu, velho. Uma torneira entupiu. Ou seja, eu tiro uma torneira de situação, sobram 2 torneiras só. E ele falou assim, olha, o tempo que as 2 torneiras restantes levaram para completar o enchimento da cisterna. Observe, se uma torneira ela enche o volume total em 108 horas, então, se eu tenho metade do volume, em quanto tempo essa torneira iria encher? Em metade do tempo. Então, eu tenho aqui, e agora cada torneira levaria 54 horas para poder preencher essa cisterna. Então, essas 2 torneiras fazendo juntas, né, preenchendo juntas a cisterna, demoraria quanto tempo? Eu volto para o dispositivo. Então, eu tenho 1 sobre T é igual a 1 sobre 54 mais 1 sobre 54. Então, eu tenho aqui 1 sobre T é igual a 2 sobre 54. Produto do meio é igual ao produto dos extremos. Então, eu tenho aqui que 2T é igual a 54. Então, T é igual a horas. É o tempo que demora para que essas 2 torneiras trabalhando juntas preencham metade do volume do tanque, que foi o. Com a estruturação do bizu que eu passei, fica um pouco mais simples, certo? Mas talvez esse seja um dos problemas de fração que são cobrados em prova e tem o maior nível de complexidade. Foi por essa razão que eu fiz questão de trazê-lo na aula, para que você possa visualizar e assim, caso você venha encontrar isso na sua prova, não tenha dúvidas. A FGV cobrou, o CESP também, e assim sucessivamente, certo? Em um restaurante, os amigos Carlos, Mariana e Marcelo pediram um peixe assado para jantar. Carlos comeu 7/20 do peixe, Mariana comeu 3/10 do peixe, né? E Marcelo comeu 15% do peixe. Apesar de todos terem comido, ainda sobraram 315 gramas do peixe. Nessa situação, o peixe servido aos amigos tinha. Bom, eu tenho o peso total, peixe, certo? Que é X, eu vou chamar de X. E desse peso total, eu tenho a parte que foi consumida, mais a parte que sobrou. Bom, a parte que sobrou, ele te forneceu, que foi 315 gramas de peixe, certo? Então aqui eu tenho x é igual a parte que foi consumida mais 315. Beleza. E como é que eu acho a parte que foi consumida? Através das frações que ele me forneceu. Então eu tenho aqui que Carlos ele consumiu 7/20 do peixe, Mariana 3/10 e Marcelo comeu 15%. Apesar de não ter explicado o conceito de porcentagem, porcentagem nada mais é do que uma fração dividida por 100. Então, se eu tenho 1% aqui, eu tenho isso 1 sobre 100. Se eu tenho 15%, eu tenho aqui 15 dividido por 100. Então, esse símbolo aqui significa um número que está na frente dividido por 100. De uma forma bem simples mesmo. Então, nós temos aqui a parte que foi consumida.
Ele falou, né? Comeu 7/20 do peixe de X, do total. Mais 3/10 de X, mais 15%, que é 15/100. Então, a parte que foi consumida vai ser igual. Nós temos aqui 7/20, X, mais 3/10, X. Esse 15 eu vou simplificar por 5. Então, isso aqui vai dar 3/20. Então, a parte que foi consumida, portanto, será PMC, aqui é o próprio 20, certo? 20 dividido por 20 vai dar 1, 1 vezes 7 vai dar 7, mais 20 dividido por 10 vai dar 2, 2 vezes 3 vai dar 6, 20 dividido por 20 vai dar 1, 1 vezes 3 vai dar 3x. Aqui vai ser igual 16x sobre. Então, eu tenho aqui a parte que foi consumida, ou melhor, o total que eu tenho. A parte que foi consumida eu encontro em função de x mais 315, foi o valor que sobrou. Então, eu tenho aqui, eu posso simplificar isso aqui por 4. Eu tenho, portanto, 16 dividido por 4 vai dar 4x. 20 dividido por 4 vai dar 5, mais 315. Então, eu vou passar o x para o outro lado da equação. Então, isso aqui ficaria x menos 4/5 de x é igual a 300. Então, isso aqui ficaria, portanto, igual a 1/5 é igual a 315. Produto do meio é igual ao produto dos extremos, então x é igual a 1570. Então aqui nós temos a alternativa C como nossa resposta. Então você observa que a teoria ela acaba se desdobrando em coisas mais complexas. Mas isso, com a prática, com a resolução de exercícios e com a retirada de dúvidas, você acaba transformando esse assunto em algo bastante tranquilo para você acertar aí na sua prova. Exatos policiais, matemática de forma sequencial e eficiente. Grande abraço.